Gravar neste computador. Ora bem. Agora sim, agora sim. Então vamos lá recapitular, boa noite. E vamos lá fazer o nosso terceiro encontro, a nossa meia horinha de quarta-feira. Eu, entretanto, apercebi-me que me enganei aí numas datas, portanto é de 15 em 15 dias, já sabem, é semana sim, semana não. Hoje o tema que eu trouxe então foi para falarmos aqui sobre produtos de limpeza, alguns produtos de limpeza, detergentes e também de uma questão que eu entendo que é super importante e muito pouco divulgada. Já se começa a ouvir falar, mas muito pouco ainda, que são os disruptores endócrinos, que são ingredientes que estão presentes em muitos produtos que nós consumimos diariamente, seja em cosmética, em detergentes, produtos de limpeza, na alimentação. Hoje vamos nos focar aqui um bocadinho mais na parte dos produtos de limpeza e futuramente podemos falar na alimentação e noutras questões. Mas hoje vamos focar na parte dos detergentes. E é algo muito pouco falado. Eu, claro que antes de vir para aqui, eu não sou, não sou médica, não sou engenheira química, não sou nada disso, mas não sou dessa, não sou da área, não sou da área, enfim, não sou formada na área, mas sou uma estudiosa, não é? Portanto, se às vezes há alguma coisa, também me corrijam, não é? Porque sou humana como todos. Mas, porque o intuito aqui do grupo foi ouvir partilhar também a minha experiência e que isto possa reverberar e contaminar alguém também. Pelo menos a minha esperança é que quando a gente vai ao supermercado, comece a ter um outro olhar sobre o nosso próprio consumo e sobre a consciência sobre aquilo que consumimos. Porque se nós não soubermos, não temos hipótese de escolha sequer, porque confiamos, não é? E felizmente hoje em dia não podemos confiar assim tão plenamente em tudo, não é? Eu antes de vir para aqui faço sempre uma pesquisa, embora muitas das coisas são coisas que eu já uso há anos, outras não, outras vou experimentando, mas fui por curiosidade e também para me informar, ver como é que era a nossa legislação a nível dos detergentes e dos produtos de limpeza. E nós não temos legislação em particular em Portugal, portanto, seguimos as normas europeias, embora, e as normas europeias são muito vagas, porque, por exemplo, no caso dos detergentes, há um componente dos detergentes que são os tensioativos, e só os tensioativos é que são regulados, o resto não é regulado. Portanto, só há o cuidado dos tensioativos, que é um dos ingredientes dos detergentes e dos amaciadores, ser regulado de forma a ser biodegradável. Mas o ser biodegradável não significa que é bom para o organismo humano. É só porque ele degrada-se em contacto com a natureza. É só isso. Estive a ver em Portugal, não há assim nenhuma legislação em específico para aplicar, a não ser esta norma europeia. Mas, por exemplo, a Câmara de Lisboa tem uma diretiva interna onde nos espaços públicos de Lisboa não é permitido usar detergentes que contenham disruptores endócrinos. Então nós achamos que isto é algo que ainda está assim pouco falado, mas a verdade é que já há alguma coisa nesse sentido. Eu sou da opinião que nem sequer devia ser permitido haver disruptores endócrinos em produto nenhum. Mas já sabemos que há um jogo também de interesses muito grande, não é? E nem sempre aquilo que é mais anunciado e até dado como mais saudável é aquilo que efetivamente não nos faz mal, não é? Isto só para contextualizar aqui um bocadinho. Não sei se já ouviram falar em disruptores endócrinos. Que ideia é que vocês têm sobre o que isto é? A Justina nunca ouviu falar. E a Maria? Bem, não. Não. A Lili, a Rosana. Isto dos disruptores endócrinos não é, portanto, tem a ver com o sistema, com as nossas hormonas, com a produção das nossas hormonas, e o que os produtos têm não é propriamente, eles não têm hormonas lá colocadas, não é isso. O que eles têm é produtos sintetizados quimicamente, portanto, artificiais, que são colocados nos detergentes, nos amaciadores, nos shampoos e por aí vai, nisso tudo que são colocados e eles não têm hormona, mas eles fazem uma ligação a nível de ligação química, não é? Eles fazem uma ligação às nossas hormonas, portanto, ao nosso sistema hormonal. E aí vão, digamos assim, entre aspas, enganar as nossas glândulas para que elas produzam ou inibam a produção de determinadas hormonas.
Então, de repente, o nosso organismo, suponhamos, precisava, sei lá, de produzir, isto agora vou dizer assim um disparate, produzir 100 unidades de estrogênio. E de repente nós estamos a consumir um produto, por exemplo, de limpeza, sei lá, um multiusos qualquer em casa, e aquele multiusos não é as quantidades, nós não vamos intoxicar naquele dia. A questão é que são produtos que são usados com muita regularidade. E então nós vamos intoxicando pouco a pouco. E depois, como nós já vimos, é um detergente para isto, é um shampoo para aquilo, é um sabonete para acolá, é um alimento para acolhi. Ou seja, nós sabemos que para cada produto, seja detergente ou de alimentação, o que seja, o que quer que seja, medicamento inclusive, há uma margem de segurança para não ser tóxico. Só que a margem de segurança só para aquele produto, não é soma de todos os produtos que nós consumimos ao longo do dia todo e que estamos em contacto. O problema é esse. Então é silencioso. Então passa despercebido. Mas depois os problemas surgem, não é? E surgem com muito mais frequência que o que nós pensamos e nem para aí estamos virados. Portanto, imagina que o nosso corpo precisava de produzir 100 unidades de estrogênio e de repente nós usamos um produto que tem um disruptor endócrino e ele vai-nos dar a informação, vai-se ligar às nossas células e vai-nos dar a informação às nossas glândulas, a uma glândula em específico ou a várias glândulas, que precisa de produzir 200 unidades de estrogênio, por exemplo. E há que produzir, ou seja, estamos a intoxicar o organismo com aquela hormona. Era bom se fosse com aquelas hormonas da positividade e da alegria e da felicidade, era bom, não era? Mas normalmente não é com essas que isso te vai ligar, não é? Mas pronto, a questão é essa. Outras vezes pode dar a sensação ao organismo, portanto, as ligações que faz, os pontos que faz, darem a informação à glândula de que o organismo está equilibrado e o organismo não está equilibrado. Então deixa de produzir. Podemos ter o hipertiroidismo, por exemplo, falando na tiroide, podemos ter o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, inclusive derivado dos disruptores endócrinos que nós absorvemos dos produtos que consumimos. Vou-vos dar assim exemplos de problemas de saúde, de questões de saúde, que podem ser desencadeadas com alguma facilidade através dos disruptores endócrinos. Por exemplo, a puberdade precoce. Nos meninos e nas meninas, puberdade precoce. Nós cada vez mais vemos meninas a serem menstruadas muito cedo, com 8, com 9, com 10 anos. Muito cedo, isto nunca se viu. Via-se pontualmente e eram casos que saíam fora do normal. Eram casos excepcionais. E agora nós vemos meninas de 9 e 10 anos de quinto ano, quinto e sexto ano, tudo a ter o período. É muito cedo. Estamos a saltar etapas muito importantes à custa de muitos produtos que são consumidos, que nem sequer deviam ser consumidos pelos humanos, não deviam estar em contacto direto com os humanos, muito menos com bebés, crianças e jovens adolescentes, não é? Portanto, a puberdade precoce é uma coisa, que está assim mesmo na ordem do dia por conta dos disruptores, é muito importante. Nos meninos também, acelera a puberdade, não é? Problemas menstruais, casos de infertilidade, principalmente na menina, mas também no menino também acontece, mas principalmente na mulher. Cancros da mama, cancros dos ovários, diretamente relacionados, já há muitos estudos feitos. Tiroide, problemas de tiroide, fadiga crónica, uma menopausa irregular, não é? Falta de líbido no homem e na mulher, obesidade, resistência à insulina, é um rol de questões de saúde que nunca mais acaba. É curioso nós não termos legislação sobre isto e depois a Câmara de Lisboa ter uma ordem interna para não se poder usar determinados tipos de produtos em espaços públicos, não é? Quer dizer, se fosse algo que não tivesse importância, nem sequer ia ser considerado aí, não é? E a verdade é que está a ser considerado. É pena não serem todas as câmaras, porque as escolas deviam ser logo o primeiro sítio onde estas coisas fossem bem atendidas, porque depois há aquelas normas para os detergentes que podem ser usados em casas comerciais, para limpeza, etc. Mas focam só nos TCO-ativos e não e em mais nada. Ou seja, podem pôr para lá para dentro tudo o que eles quiserem, não é? Dar-vos aqui assim mais alguns exemplos. O que são estes disruptores que nós podemos encontrar? Normalmente são os parabenos, os ftalatos,
as benzofenonas e os bisfenóis, os BPS. Portanto, é importante. Eu depois vou-vos mandar aqui assim umas folhinhas para vocês lerem e com calma, porque há aqui assim muitos palavrões que eu nem sei dizer, não é? Para vocês lerem com calma. Mas lembram-se quando eu vos mostrei aquele gel de banho da Sanex e assim que dizia sem parabenos, sem ftalatos, sem não sei o quê? Ou seja, é importante. E é importante continuarmos a olhar para aquele selo de ser ecológico, de ser da EcoCert, que são entidades que pelo menos vão regulando isto para, não se- para evitar determinados produtos. É importante. E vocês vão ver, já que eu vou-vos mostrar exemplo de alguns produtos muito acessíveis e que não nos fazem tão mal. E muito acessíveis. Então, o sinónimo de tem que ser caro para ser em condições não é verdade. Ponho sempre isso por terra. Porque acho que é um mito que se criou à volta disto tudo e há muitas empresas que se aproveitam disso, não é? Mas não há necessidade. Temos aí produtos muito bons a cumprir a sua função e que não precisam de ter estas coisas todas. Por exemplo, os parabenos, o que é que eles fazem? Eles imitam o estrogênio. Os parabenos que estão nos amaciadores, nos desodorizantes, nos shampoos, nos detergentes, tudo com parabenos. Tudo que termina em enos é assim um bocado estranho. Mas pronto, os parabenos, estão realmente, a imitar o estrogênio. Então, não vai ser assim tão bom, não é? Os ftalatos são derivados de petróleo. É interessante porque ainda aqui há tempos vi uma história do Listerine. O Listerine que é aquele para a boca, aquele, como é que aquele se diz? Ai, pronto. Não me lembro agora o nome. Pronto, é um enxaguante bucal, não me lembro agora o nome que se dá. Pronto, não consigo ouvir, Justina. Pronto, o Listerine, por exemplo, ele é um subproduto, ele tem subprodutos do petróleo na composição. Ele inicialmente ele foi criado para lubrificação de máquinas. E como ele não estava a ter resultado, portanto não estava a ser vendido, houve alguém que se lembrou de criar aí a doença halitose, a doença do hálito, do mau hálito. E então lançaram o Listerine como um produto para o hálito, para combater a halitose. E foi assim que o Listerine teve assim uma expansão total e toda a gente hoje em dia usa Listerine e outros do género e não faz ideia que aquilo que estava lá inicialmente e para o que aquilo foi projetado foi para ser um lubrificante de máquinas, não foi para pormos em contacto muito menos com as nossas mucosas, não é? Pois é estranho, não é? Há assim umas coisas. Então, como havia muitos excedentes do petróleo e não sabiam o que lhes fazer, a indústria começou a arranjar onde colocar os excedentes de petróleo. Então, os fetalatos, há muita polémica à volta dos fetalatos, porque são precisamente derivados do petróleo e que nós estamos a ingerir, inclusive. E a contactar através da nossa pele, que é o nosso maior órgão, não é? Nós achamos que é com a pele. Não, não, a pele está a absorver, os nossos poros estão a absorver tudo. Eh, Em Portugal não temos o problema do triclosan, que já se ouve falar no triclosan, foi proibido, portanto, os nossos produtos já não têm triclosan. Entretanto, está previsto, há aí algumas leis para serem aprovadas, mas acho que salvo erro para 2027 ou 2028 também para anular aqui mais alguns produtos. Há pouco tempo também os vernizes das unhas também tiveram que levar aí uma reviravolta. Portanto, coisas que diziam que eram inofensivas e que sabiam que não eram, e agora já está muita gente a despertar para isso, e então há que começar a legislar, não é? Mas ainda estamos assim muito na pré-história. Ainda estamos muito na pré-história, ainda assim. Mas atenção que a Europa está muito bem posicionada em relação aos Estados Unidos e outros países, não é? Então, China e etc. nem se fala, não é? Mas mesmo em relação aos Estados Unidos, estamos muito bem, pronto, para o que se vê. Ainda estamos, pronto, estamos mais salvaguardados, embora ainda com muita toxicidade. Hum, as mesofenonas também imitam o estrogênio, normalmente são mais encontradas nos cremes solares e por aí vai. Então, evitar parabenos, perfumes e fragrâncias, porque a nossa legislação não obriga a dizer o que é que colocaram lá como perfume ou como fragrância, porque é considerado segredo de produção, segredo da indústria, e então nós nunca sabemos o que é que está lá, não é? E os BPAs. Vou-vos dar aqui um exemplo, que pode chocar um bocadinho, mas que eu falo. Por exemplo, quando a mulher ou o homem está a tomar reposição hormonal,
porque os homens também às vezes fazem reposição de testosterona, é importante quando têm crianças pequenas em casa terem alguns cuidados. E vou já começar por dar, eu até apontei aqui assim à mão, que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, mas para não me esquecer. Por exemplo, um homem que esteja a fazer reposição de testosterona e que tenha uma criança em casa, um bebê, a testosterona que é administrada no homem, ela é passada a nível cutâneo, de humano para humano. Então, aquela história de pegar no bebê e pôr no peito, sem uma camisola, não é ali direto, em contacto, estamos a contaminar o bebê sem sabermos. Estamos a colocar testosterona na corrente sanguínea do bebê sem sabermos. Então é preciso, principalmente com a testosterona, é preciso ter muito cuidado. Mas não é só com a testosterona. A mulher, quando está a fazer uma reposição hormonal, ou de estrogênio, ou de progesterona, também tem que ter alguns cuidados. Eu, por exemplo, eu neste momento faço reposição hormonal de estrogênio e de progesterona, já há um tempo. E, por exemplo, eu quando aplico uma coisa em spray, outra em comprimido. Eu quando aplico o spray, eu evito de ser em horas que a minha filha vá ao quarto, por exemplo, para não ficar no ar, porque senão ela vai absorver. Está bem, é residual, mas é residual hoje, é residual amanhã, é residual depois da manhã, é residual durante anos, não é? Então, ter alguns cuidados, não é? Porque efetivamente nós nem sabemos e estamos a contaminar, não é? Uma coisa que eu faço, por exemplo, cá em casa, a nível de roupas de cama, como eu faço reposição hormonal e uma delas é em spray, há sempre resíduos que ficam nos lençóis onde eu durmo. Eu faço isso à noite, é natural. Então, os lençóis da cama de casal são sempre lavados à parte dos outros lençóis e com alta temperatura, que é para evitar o perigo de contaminação, não é? As minhas roupas, roupas que andam diretamente em contacto comigo, o estrogênio e a progesterona não passam assim de uma roupa para a outra, mas, por exemplo, o que eu uso em spray, se eu colocar no braço e depois puser uma camisola por cima, ora, vai ficar alguma coisa na camisola também. Depois, se puser isso a lavar, por exemplo, com a roupa interior da minha filha, a roupa que está mais em contacto com o corpo direto, se não for lavada a alta temperatura, e nem toda a roupa é lavada a alta temperatura, porque lavar a 30 graus não é alta temperatura. Lavar a 30 graus é lavar a 60 ou a 90, não é? Alguma coisa vai ficar. Voltamos outra vez ao mesmo. Um resíduo aqui, um resíduo ali, e estamos nisto, não é? Então há que ter algum cuidado. Eu tenho estes cuidados. Hum, mais. Fala-se muito aí de fazer os próprios detergentes, os detergentes com produtos mais naturais, mais amigos do ambiente e que não nos façam tão mal. Mas vamos cá ver, são sempre reações químicas que nós estamos a criar, não é? Estamos a juntar vários produtos, são sempre reações químicas que são desencadeadas. Então é preciso ter algum cuidado, porque às vezes juntamos aí produtos sem saber muito bem o que estamos a fazer. Eu própria já fiz asneiras, eu própria também já fiz asneiras. Portanto, é natural. Portanto, algum cuidado. Eu recomendo, quem quiser fazer experiências em casa, sim, se tiverem alguma dúvida, perguntem, coloquem no grupo as perguntas, que a resposta para uma serve para as outras também, se às vezes quiserem experimentar fazer alguma coisa em casa. Mas hoje em dia também já temos alguns produtos que são seguros e que podemos comprar e que já comprei os requisitos. Mas fala-se aí muito, por exemplo, no bicarbonato de sódio, no peróxido de sódio e por aí vai. Eu, muito sinceramente, até tenho aqui assim embalagens vazias para vos mostrar. Olha só um segundo, onde é que está? Está aqui. Eu disse peróxido, não é peróxido, o percarbonato. Percarbonato, por exemplo, isto é uma embalagem de percarbonato. Eu já usei mais do que uma, mas muito sinceramente, há quem diga que é muito bom para branquear, tal, tal, tal. Olhem, só se for na vossa casa, porque na minha casa não resulta. Na minha casa não resulta. Mas tudo certo. Dizem que é espetacular. Eu também quis experimentar, já experimentei há uns meses, e até tinha aí duas embalagens vazias que tinha guardado. Mas pronto, há pessoas que dizem que resulta muito bem. Ótimo, excelente. É uma opção para branqueamento. Para roupas claras, não é? Sempre uma opção para branqueamento que se pode juntar. Pode-se pôr o detergente e pode-se pôr uma colher ou duas colheres de sopa de percarbonato e juntar. Ou pôr as peças de molho meia hora, uma hora, 2 horas e depois colocá-las à máquina com o detergente normal para lavar.
Pronto, supostamente isto deveria substituir o oxigênio ativo ou a lexívia, mas muito sinceramente, e esta é uma casa onde se põe muitas nódoas, e eu não vejo o resultado, mas pronto. Mas na mesma trouxe porque se vocês pesquisarem, hoje em dia nas redes há muita coisa, ouve-se muita coisa, e pronto, isto é só a minha opinião, a minha experiência com o percarbonato. Já vai para o lixo, pronto, para a reciclagem. O bicarbonato de sódio, não é? Que normalmente os nossos pais, os nossos avós usavam muito na cozinha, ainda há quem use, não é? O bicarbonato é assim, caiu um bocadinho em desuso, porque era uma coisa muito barata. Eu lembro-me perfeitamente do meu avô tomar uma colherinha de bicarbonato para a azia. E podia tomar diretamente na boca para a azia e resultava. Só que compensa mais comprar uns comprimidinhos na farmácia para a azia. Do que estar a pegar numa coisa destas que não custa 1 euro e quê? Não chega a 2 euros, 1 quilo, dá para uma eternidade, não é? É barato demais, não rende, não rende. O bicarbonato ele é ótimo para tirar odores da roupa. Colocar uma colher ou duas de bicarbonato de sódio na gaveta do detergente e vai com o detergente junto, ele é ótimo para tirar cheiros da roupa. Pronto, é uma das utilizações. Eu gosto, eu sou fã do bicarbonato. Aí sim. Outra coisa, eu tinha-vos falado nos sabões, de fazer os próprios detergentes. Penso que já tinha tocado nesse assunto. Eu compro as barras de sabão e pego num ralador, ralo, e depois misturo com água bem quente. E fica com aquela consistência do detergente líquido. E nós podemos usar perfeitamente o sabão natural, o sabão azul, ou o sabão rosa, ou o sabão de Marselha. É menos tóxico que os detergentes líquidos que se vendem, que estão carregadinhos de produtos tóxicos. Não é só disruptores. É disruptores, mas além dos disruptores temos dezenas de produtos tóxicos, não é? Hum, Portanto, o sabão é sempre uma opção mais natural. Eu trouxe aqui duas barras de sabão para vos mostrar. No caso era o sabão que eu tinha em casa, mas há várias marcas, há da Confiança, o sabão azul. Eu compro mesmo as barras grandes, à moda antiga. O sabão rosa. Eu sei que já há sítios onde se vendem sacos de sabão já ralado, chama-se o sabão em escama, para misturar, mas fica muito mais caro. Um sabão em escama fica, por exemplo, em 4 euros e ele equivale para aí quê? Nem um terço de uma barra destas. Não é? E uma barra destas custa 3 euros e tal, 4 euros. E dá para muita quantidade. Vocês não imaginam o que rende fazer detergente líquido em casa para a roupa com sabão natural. É um absurdo. Nós achamos que vamos fazer 3 ou 4 ou 5 litros, misturamos e ao outro dia aquilo está denso, que temos que voltar a pôr outro tanto de água e misturar. Então, quando eu faço, ui, eu quando faço tenho dois bidões de 5 litros e tenho sempre mais uma outra coisa, uma embalagem vazia de detergente líquido, que também é sempre que leva para aí mais 3 litros. E faço tipo, imaginem, se calhar nem meia barra para fazer isso tudo. Eu, no máximo, com meia barra destas, eu faço para aí uns 13 litros de detergente. É um absurdo. Eu normalmente ponho duas medidas de detergente por máquina de roupa. Pronto. Mas depois aí cada uma ajusta conforme o seu gosto, não é? Hum, Vão-me dizer assim, os entendidos vão-me dizer, mas o sabão natural, ele leva soda cáustica, na sua composição. Pois leva soda cáustica. Para fazer a espuma, para a saponificação, que é o termo que se usa, ele precisa de levar soda cáustica. Só que a soda cáustica, ela vai se converter toda em produtos inofensivos, que ela vai ser toda descartada ao longo do processo. Ou seja, é aplicada a soda cáustica, mas ela depois não vem no sabão porque ela é alterada e é toda descartada. Então não tem problema nenhum. Então podemos usar perfeitamente. Vou-vos mostrar aqui um outro detergente da roupa. Trouxe aqui este detergente da roupa. Este, por exemplo, é de 28 saquinhos. Eles são assim. Há uma coisa também que muitas vezes não prestamos atenção. Este é assim uns saquinhos e estes saquinhos são biodegradáveis, eles desfazem-se. É preciso ver porque estes são ecológicos, mas já há saquinhos destes que têm um plástico que não é biodegradável. Ele desaparece na água, mas ele desfaz em microplásticos. Então, contaminamos a louça na máquina de lavar a louça, contaminamos a roupa na máquina de lavar a roupa.
e estamos todos a respirar e a usar plásticos muito sem sabermos. Então, produtos super em conta. Este custa 4 € e tal, são 28. Por exemplo, este aqui é da marca, eu acho que é Continente. Exatamente, este é do Continente. E lá está. Eu depois posso-vos pôr foto no grupo para vocês terem uma noção. É só uma questão de experimentar. Eu só tenho bem a dizer. A roupa fica bem lavada, não tem questão nenhuma, nem com cheiros, nem com nada. Tem o selo EcoCert algures. Não sei onde é que ele está, mas ele há de ter. Ecolabel. Tem aqui. Este não é o EcoCert, mas é o Ecolabel. Portanto, ele tem aqui assim o rótulo. Ser um produto ecológico. E é um produto que não tem tóxicos. Ou seja, não vamos dizer agora que são produtos que são completamente inofensivos. Eles não existem na natureza, não é? Isto é uma junção de produtos para não serem tóxicos para o ser humano. O que já é uma grande coisa, não é? O que já é uma grande coisa. Porque o que nós mais vemos é produtos que se dizem naturais ou ecológicos, não é? O que nós mais vemos é serem biodegradáveis, unicamente. Mas depois o que está dentro tem na mesma os contaminantes. Portanto, interessa que não tenha esses contaminantes. Isto é um exemplo. E em conta. Outro produto que podemos usar na roupa e que eu uso muito, e depois vou-vos mandar aí umas folhinhas também para vocês verem como é que podem usar, é o vinagre de limpeza. Eu sou super fã do vinagre de limpeza. Uso de qualquer marca. Não precisa de ser. Eu, por exemplo, agora não me recordo a marca, mas há aí um. Portanto, isto custa tipo 80, 90 cêntimos. Um produto destes. E aí eu comprei uma vez um que é o. Ai, é uma marca conhecida. Que custou-me quase 2 € uma embalagem, era uma embalagem mais pequena, mas é tudo vinagre de limpeza igual que está lá dentro, é a marca apenas. Então, isto é ótimo para usar em tudo, para limpar qualquer limpeza na casa, para limpar vidros, para misturar, para pôr num balde da esfregona, para limpar balcões, para colocar em substituição do amaciador da roupa. Colocar 100, 150 mililitros de vinagre de limpeza. É vinagre, vocês se virem por aí a dizer vinagre branco, é vinagre de limpeza. Não é vinagre de vinho branco, é vinagre de limpeza. Isto tem um cheiro avinagrado, mas não deixa qualquer odor na roupa. Pelo contrário, ele retira, ele amacia e retira o odor. Se a pessoa quiser pôr um cheirinho na roupa, pode juntar o vinagre de limpeza, pode juntar um bocadinho de álcool, numa embalagem, num frasco de vidro, pode juntar uma parte de vinagre de limpeza, uma parte de álcool e pôr aí meia dúzia de gotas de óleo essencial, de um cheirinho que lhe agrade. E já tem um cheirinho para colocar na roupa sem problema. Agita sempre antes de colocar na máquina e já tem aí tudo natural. Pronto, eu sou super fã. Sou super, sou mesmo super fã. Tem uma vantagem, hum, amacia a roupa. Um cuidado que se deve ter é, quando são roupas que têm elásticos, por exemplo, em vez de pormos 150 mililitros, pormos 50 ou 100. Para quê? Para não estragar os elásticos. Mas isto também não estraga assim de um momento para o outro. É com muito uso. Mas pronto, tudo o que tenha elastano, pode sofrer um bocadinho com o vinagre de limpeza. Ok? Mas é a única precaução, mas também é assim. Eu, quando é assim, ponho, em vez de pôr 100 mililitros, ponho tipo 50 mililitros e está feito. E não tem problema nenhum. Ok? Pronto. Sou super fã deste produto. Mais produtos que eu vos trouxe aqui. Um pacote carregado de produtos hoje. Então, temos aqui assim. Depois, olha, isto é tudo produtos tipo 1,5 € por aí andando, ou seja, não são coisas caras. Por exemplo, isto já não me lembro quanto é que custa, mas também é 1 € e qualquer coisa. Isto é um detergente da louça, concentrado, totalmente ecológico, sem tóxicos para nós, sem disruptores, é certificado. Estes produtos que eu trouxe hoje, por acaso, são todos, tirando ali alguns que eram Lidl e etc., estes são todos marca Continentes, que eu vou mostrar agora. São da marca Eco, são espetaculares. Isto é detergente da louça concentrado, não tem cheiro absolutamente nenhum. Esqueçam aquelas tretas de hipoalergénico para aqui, hipoalergénico para acolá, porque há muitos detergentes que dizem hipoalergénico e eles de hipoalergénico não têm nada. Até em detergentes de bebê e de criança se encontram tóxicos que não deviam lá estar. E estão. Pronto. Este é inofensivo e aqui está ele, concentrado.
Parece uma embalagem pequenina, mas é uma embalagem de meio litro. Só que, lá está, não fazem uma embalagem, é uma embalagem gordinha, não fazem uma embalagem mais estreita e alta para parecer grande. Que é o que muitas vezes fazem nos amaciadores, nos detergentes, etc. E até quando não são, escolham de preferência embalagens transparentes para a gente ver o produto lá dentro. Porque se vocês forem reparar, há muitas embalagens que são opacas e que trazem um pedaço abaixo, que é para parecer que é muito produto. Então não há necessidade. Portanto, se a preocupação é ecológica, gasta-se menos plástico e a quantidade está aqui na mesma. Isto custa 1,5 € para aí, por aí. Há desta marca também uma gama para poder lavar roupas, perdão, louças de bebé, tetinas, biberões, etc. Aí já são 3 € e tal cada um. Mas não há necessidade. Este é para o nosso dia a dia. E é concentrado, não tem cheiro. Portanto, quem tiver alergias também não tem problema nenhum com isto. E depois trago aqui mais produtos. Olha, trago aqui o spray multiusos. Também custa 1 € e pouco. Também da marca Continente. Um multiusos, multissuperfícies. Limpa-vidros. Não falta produtos. Não falta. Aconselho sempre a procurar nos continentes mesmo. Porque aqueles que eram modelo mais pequeninos nem sempre têm. Ok? Tira gorduras é espetacular este tira gorduras. Custa 1 € e pouco. Os tira gorduras normalmente são tão caros. É espetacular. E tem algum cheirinho. E depois ainda tem outra vantagem. Por exemplo, vocês podem comprar uma primeira vez assim e depois acaba o produto. Por exemplo, deste aqui, deixem-me ver qual é. É este. Não, não é. Olha, por acaso até nem tenho o deste. Mas posso pegar aqui no. Por exemplo, o limpa-vidros. Este limpa-vidros. Também não tenho limpa-vidros. Ora, vamos ver. O multiusos. Multiusos tenho. Então, por exemplo, compra-se assim a embalagem e depois, por menos 30 cêntimos ou o quê, compra-se duas recargas de multiusos. Vem uma caixinha assim com umas pastilhas dentro, que funcionam muito bem, e a gente dilui isto em água. A gente pega assim numa bombinha destas, mete dentro do frasco, completa com água e tem o multiusos outra vez. Ou seja, isto é bom, é ecológico, é uma embalagem pequena, a nível de logística de transporte de gasto com combustíveis também gasta muito menos, pesa muito menos e é baratinho. Isto acho que custa 1,29 € duas pastilhas, ou seja, duas recargas, isto custa tipo 1,5 € e este custa duas recargas por 1,29 € Então, não há desculpa, só quem não quiser mesmo se tornar mais consciente nisto, porque não há justificação. Também tem, por exemplo, olha, por acaso, este é do desengordurante, é a mesma coisa. Também traz umas pastilhas aqui dentro para a gente juntar água e está feito. Pronto, uma pastilhinha. Então é assim, isto não tem dificuldade nenhuma, dificuldade zero. Portanto, a gente às vezes vê por aí coisas que, ai, temos que fazer mistura disto com isto, coisas complicadas, e depois não sai bem, e depois resulta ou não resulta. Já bem feito. E podemos diminuir muito a nossa pegada aqui, a nossa poluição e melhorar a nossa saúde. E melhorar a nossa saúde. Porque é o mais importante, não é? Porque uma coisa é nós contaminarmos, ou comermos, ou estarmos em contato com alguma coisa que sabemos que não faz bem, mas pronto, pontualmente a gente diz, pronto, ok, está bem. Ou é algo que eu, pronto, não quero mesmo deixar de consumir, pronto. Outra coisa é nós, sem sabermos, estarmos a ser contaminados. Isso aí já é outra história, não é? Muito bem, era isto que eu tinha para vos falar hoje. Deixem-me ver se há aqui mais alguma coisa. Deixem-me só ver se eu tenho aqui mais alguma coisa que me tenha esquecido para ficarmos com esta parte. Exatamente, acho que falei aqui assim. Acho que sim, acho que está tudo. Se têm alguma dúvida, podem falar, não me deixem aqui a falar sozinha. As meninas estão aí sem câmara, não têm dúvida nenhuma? Não, Não, não tenho dúvida, mas a do sabão queres mesmo experimentar para a roupa. é espetacular. Vou É tentar fazer. espetacular. Eu já Vou uso, levar a mãe a ração. já uso. Olha, a tua mãe tem que aprender a usar estas coisas todas, que é para não andar aí, porque isto, olha, a nível de tiroide, então é uma maravilha. Vou fazer. Pessoas a ser operadas com nódulos de tiroide, etc., é uma coisa maravilhosa por conta dos. Pois eu tive um diagnóstico assim quando era também mais novita.
Como? que apareceu. E eu tive assim o diagnóstico também de nodulação e na altura ele desapareceu e um dos cuidados que eu lembro-me a nível médico que mandavam era a questão dos hipoalergénicos. Também teve que mudar o colchão, as almofadas, os detergentes. Exatamente. Foi, eles mudaram radicalmente na altura, E por às vezes indicação são médica. coisas que, isto que eu vos trago aqui, são coisas simples e que fazem muito. Olha, imaginem, vocês, eh, ninguém tem que, só tem que vos fazer sentido. A cada uma o que fizer sentido. Mas imaginem vocês, na vossa próxima compra de supermercado, irem buscar produtos destes. Vejam só, substituem um limpa-vidros, um multiusos, um detergente da roupa, um tira-gorduras, um detergente da louça, um amaciador da roupa. Tanta coisa que nós podemos substituir. Saímos de lá, pelo preço que deixamos num detergente líquido da roupa, compramos estes produtos todos. Basicamente é isto, não é? E fazemos uma diferença brutal na nossa saúde. Porque depois nós não percebemos como é que hoje estamos tão alérgicos, estamos tão sensibilizados. Qualquer coisa nos faz diferença. Claro, porque estamos a ser intoxicados aos pouquinhos. E não me digam, e não posso assim levantar aqui muitas coisas, mas e não é isto que também traz rendimento para muita indústria. Uhum. Já. Eu vou partilhar com vocês, deixem-me ver o que é que eu vou partilhar com vocês, que eu estive aqui a organizar. Vou partilhar um manualzinho que eu fiz assim, roupas perfumadas sem veneno. Vou partilhar, vou partilhar aqui assim, como fazer amaciador natural, com as dosagens, para vocês terem noção. E depois vou-vos partilhar aqui uma listinha de químicos agressivos e de. Imaginem, não querem optar por este tipo de produtos, mas querem produtos que sejam menos tóxicos, mas gostam muito do cheirinho deste ou daquele. Vocês podem escolher produtos que tenham uns ingredientes e não outros ingredientes. Que sejam tóxicos, mas que não sejam tão tóxicos ou que tenham estes disruptores assim, para não causar tão mal-estar, não é? Portanto, não temos que fazer. Ninguém é obrigado a fazer mudanças radicais. Podem fazer mudanças graduais se entenderem, ou manterem alguns produtos, mas aí já com uma outra consciência para poderem escolher com consciência, não é? Eu sei que a Coca-Cola faz mal, mas de vez em quando eu gosto de beber uma Coca-Cola. E então, não é? Não vou andar a beber todos os dias. E quando bebo, estou consciente. Mas também às vezes, mas eu também mereço, pronto, e está tudo bem. Não é? Porque são sabores. São sabores, são cheirinhos que nós nos habituamos durante muito tempo a consumir, não é? Então nós também já temos um valor afetivo, que é mesmo assim. O nosso olfato é o nosso primeiro sentido a ser formado, é o último a desligar-se. Então nós conectamos muito com os cheiros. Então é natural que, por mais que nós saibamos que uma coisa faz mal, nós não queiramos perder de ter aquele cheirinho, porque nos traz outras memórias, memórias afetivas. Então vamos aprender a escolher até, inclusive, esses cheirinhos, de uma forma menos tóxica. Se vocês forem ver os ingredientes, normalmente os produtos levam tanta atrapalhada. Se um dia se quiserem assustar, peguem num pacote de bolachas industrial e leiam o número de ingredientes que estão lá e depois digam-me assim, daqueles ingredientes, daqueles 20 ingredientes que lá estão, se vocês fossem fazer as bolachas em casa, quantos ingredientes é que vocês usavam? Ovos, farinha, leite, possivelmente, açúcar, pouco mais. E de repente a gente tem lá 15 ou 16 ou 17 ingredientes que é todo produto sintético, vindo do laboratório diretamente para as nossas bolachas, não é? E claro que todos gostam, pois então até são feitas de forma a nos viciarem, não é? Não é? Pronto, são só as minhas sugestões. Eu vou partilhar isto com vocês. Se tiverem alguma dúvida, questionem. Estejam à vontade, está bem? E olha, espero que vos faça tanto sentido para vocês como faz para mim. Está bem? Está tudo certo? Tá tudo certo. Sim. Então Fazer vamos embora. Daqui a 15 dias temos novo encontro. Está bem? assim. E um beijinho grande. Fiquem bem, está bem? Eu vou pôr a gravação lá no grupo. Depois alguma coisa que queiram rever também estão à vontade. Tá? Obrigada. Beijinhos. Beijinho. Tudo de Beijinho. bom. Beijinhos.